Ó, gente, eu vou mostrar aqui a finalização da alface, nesse caso a alface crespa. Eu fiz o plantio através de muda, né? Que eu já comprei a muda pronta. E tem todo um processo de preparo do solo, calagem, adubação com esterco, preparo do canteiro, né? E mostrei no vídeo anterior. Eu vou dar uma recapitulada, mas ela está pronta agora para começar a colher. Aqui eu faço o plantio, nós já plantamos, né, comercialmente, tá? A mesma técnica que eu uso aqui, mas agora eu só estou plantando no momento só para consumo, e eu tenho que antecipar um pouquinho mais as datas, né, para começar o consumo, a colheita, porque depois você não dá conta de comer, porque os pés vão desenvolvendo cada vez mais. Mas eu vou mostrar nesse estágio exatamente como é que ela está, como ela desenvolveu, né? Então agora ela está no ponto para poder começar nessa situação de consumo próprio. Elas estão aqui, ó. Pode ver que está num padrão só. Eu vou dar uma recapitulada do que foi feito em termos de adubação. E planta de uma forma geral, a questão da adubação, o preparo do solo, ele é mais de meio caminho andado para ter uma boa produção, né? Então, planta sadia, menos doença. Então, ela acaba não tendo problema. Então, tá aqui, ó. Bem bonito. Ó, vai tentar aproximar. Ela começa aqui, ó. Vem até aqui. Então, aqui está no ponto de começar a colheita. Ela está exatamente nesse momento. Ela está com 44 dias depois de plantado a muda. 44 dias. E nessa fase que ela está aqui, nos próximos, enquanto a muda é pequena, ela desenvolve menos. Mas na hora que as folhagens começam a ocupar a maior parte, né, do desenvolvimento dela, inclusive pode ver que tem bastante folhas novas abrindo, né, crescendo. Nos próximos 10, 15 dias, ela pega um volume de pelo menos mais 50%. Então, para se comer um pé, acaba ficando até difícil, né? Então, tá aqui, ó. Um padrão só. Vou mostrar uma coisa aqui. Olha, quantidade de carambola caído que não dá o consumo. E o pé tá aqui no lado, ó. Olha como é que tá. Lotado de carambola. Ó. É muita frutificação, é muita produção. Ó. Isso aqui é uma curiosidade, a parte. Para dar uma recapitulada, aqui foi um período, né? Na verdade, assim, a vida inteira eu sempre fiz assim. Quando chega período de verão forte, se tiver estufa, resolve em parte esse problema, né? Mas para quem planta em área aberta, a questão assim do clima, assim, influencia diretamente. Então, no período do verão forte, que chove muito, pancada de chuva forte, aquelas chuvas, né, com gotículas grandes, ela danifica tudo, danifica, e aquele sol quente, principalmente folhagem, ela queima. Então, o que eu faço? Nesse período, eu justamente aproveito para descansar a terra. E outro, né? Se você estiver mexendo, removendo a terra vai lavando, então acaba prejudicando a terra. Então, nesse período que eu faço, eu deixo o mato crescer, capim normal, né? Capineira normal, para justamente proteger a terra e aproveitar para passar esse período que essas plantas, principalmente as folhagens, elas sofrem. Aqui seria o primeiro plantio desse período de descanso, e anualmente eu faço. O ideal seria ter análise de solo, mas como para pequena área acaba, né, eu não faço, muita gente também não faz. Agora, quando é comercial, é obrigatório fazer. Eu coloquei 120 gramas de calcário para dar uma corrigida na acidez, se bem que não devia ter muita acidez. É que o calcário fornece também, né, cálcio e magnésio, né? Então até melhora a qualidade da terra, o famoso CTC sobe, né? Então essas coisas todas. Então não é só acidez, ela fornece nutrientes também. E foi colocado, depois de alguns dias, 700 gramas de cama de frango, né? Foi comparado com a terra justamente para ir fazendo efeito. O calcário demora mais para fazer efeito, demora 60, 90 dias. Esterco tem que mineralizar, mas de qualquer forma, é questão de entre 10 a 20 dias, ela está bem disponível para a planta. Dia do plantio, o ideal seria uns 3 dias antes, né? Também, mas assim, no dia do plantio foi colocado NPK 10, 10, 10, né? NPK é adubo mineral.
foi colocado e foi feito o plantio. De lá para cá não foi feito mais nada, nenhum tipo de adubação adicional, nenhum trato, não teve combate, nem fungo. Às vezes tem algumas plantas que ficam amareladas, tem que reforçar um pouco a adubação, essas coisas, né? Nesse caso não teve nenhum problema. Esse adubação que foi feito, bem feito no canteiro, né? Esse processo todo, é o suficiente para ela manter, desenvolver. Já se passaram 44 dias, vai aguentar mais 15 tranquilamente, né? Então não há necessidade nenhum. Então, normalmente deixo para o final, que de repente aparece alguma coisinha, costumo mostrar o que foi feito. Mas nesse caso não, não teve inseto, não teve problema de adubação, não teve fungo, tá perfeito. Aproveitando, a alface está ali, né? No lado eu tenho um plantio de beterraba, mostrei plantando, e acontece umas coisas assim. Por exemplo, o fato de deixar a sementeira capim nativo, né, normal, crescer para proteger a terra, quando você faz os primeiros plantios e até segundo, nasce muito praga, capinzinho aqui. E como está em cima do canteiro, você não consegue passar enxada, né? Então você tem que fazer essa catação manualmente. Então você vai catando, vai eliminando. Então nasce, ó, bastante ali. Perto da alface eu fui limpando, né? Pode ver. Então, quando tem a sementeira, acontece tipo de coisa. Mas aí não tem jeito. Até pelo menos o primeiro plantio, até o segundo ainda vai ter. Depois sempre tem, né? Mas assim, o grosso vai estar agora te atrapalhando. Você tem que ficar fazendo catação manual. Quando usa esterco de gado, também acontece tipo de coisa, né? Que o gado come capim e muitos capim, né? Não digeriu, passou direto e também dá problema, tá? Você acaba trazendo às vezes mato que não tem na sua área com esterco de gado, tá? Acontece essas coisas. Então eu particularmente gosto de usar esterco de galinha que elimina esse problema. Ó, essa aqui é uma curiosidade. Aí, mais uma coisa. Quando a gente planta, muda, sobressai, já está grande. Mas aqui, por exemplo, é beterraba, podia ter plantado semente. Quando você planta semente, a dificuldade é maior, que o capim às vezes nasce primeiro que a semente. E você não sabe quem é capim, quem é a planta que você plantou. Então, nesse caso, colocar muda facilita, porque ele já destaca logo no início. Então aqui a alface, eu poderia até tirar um pé agora, só não vou tirar, vou deixar para depois da manhã. Porque aqui no lado eu tenho aqui nirá, é um produto japonês, que come quase como fosse salada, não é bem salada não, a gente dá uma cozinhada, depois a gente tempera a parte. Mas assim, ele entra como fosse salada praticamente. Aí eu colhi ele ontem, tá até a marca aqui, ó, que colhi. Então eu não vou colher alface. Daqui 2 dias esse alface tá maior ainda, porque senão depois não dá conta de comer. Eu vou consumir primeiro o nirá. Mas está pronto para ser tirado primeiro, lembrando que ele cresce no mínimo mais 50% nos próximos 10, 15 dias.